Fortunas construídas ao longo de décadas, famílias influentes, vidas cercadas de privilégios. Mas nos bastidores, a vida amorosa desses bilionários revela: nem poder nem dinheiro são capazes de impedir problemas nos relacionamentos. Jeff Bezos está entre os bilionários do mundo. Seu casamento com Mackenzie Scott durou 25 anos, período em que tiveram 4 filhos. Ao descobrir que estava sendo traída, Mackenzie pediu o divórcio e recebeu 36 bilhões de dólares no processo, tornando-se uma das mulheres mais ricas do mundo. A separação do ex-casal de bilionários foi anunciada em 2019. 2 anos depois, ela se casou novamente. No entanto, anunciou o divórcio em setembro de 2022. A cada caso, uma constatação: crises e conflitos nos relacionamentos podem atingir qualquer pessoa, independentemente de luxo ou influência. Entre os mais ricos, quando o amor acaba, a conta vem acompanhada de cifras impressionantes. E de histórias marcadas por desgaste, frustrações e batalhas judiciais que parecem não ter fim. O divórcio de Bernie Ecclestone e Slavika Radic foi um dos mais caros da história, com estimativas que chegam a mais de $1 bilhão. O casal permaneceu junto por 23 anos e teve 2 filhas. O processo foi cercado de especulações. Segundo Slavika, a relação com Bernie era marcada por tensão e ansiedade. Pressões externas, falta de comunicação, são muitos os desafios na vida a 2. O que começou com admiração pode, com o tempo, se transformar em problema. Uma relação saudável exige muito mais do que estabilidade financeira. Bill Gates e Melinda Gates chocaram o mundo em 2021 quando anunciaram o divórcio após mais de 25 anos de casamento. Em entrevista, a ex-esposa do famoso bilionário americano usou uma palavra para descrever o processo de divórcio: extenuante. Melinda afirma que seu casamento teve períodos difíceis, como acontece com qualquer outro casal. No entanto, a situação ficou insustentável por volta de 2019, quando ela passou a ter crises de pânico constantes. Em entrevista, Gates classificou o fim de seu casamento com Melinda como o erro que mais se arrepende. Ele falou também sobre sua estrutura familiar, afirmando que seu casamento foi o que o manteve com os pés no chão. Bill Gates disse que sempre tentou replicar o casamento de 45 anos de seus pais e que ele e Melinda foram um bom par. Também mencionou que ela costumava incentivá-lo a se conectar mais com a família quando ele estava distante ou distraído. O bilionário considera o divórcio seu maior fracasso. Há outros, mas nenhum que realmente importe, disse ele. Construir uma relação sólida exige lidar com conflitos. Muitas vezes, pequenas frustrações se acumulam e geram distanciamento, enquanto escolhas erradas podem criar barreiras entre os parceiros. Diante de tudo isso, como é possível encontrar o caminho para a verdadeira felicidade no amor? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que tantos divórcios? Por que tantos casamentos fracassados? Por que tantas pessoas desistiram da vida a 2? Mais são os números dos solteiros do que os números dos casados, em toda parte do mundo. E você, se considera uma pessoa feliz no amor, realizada, ou de repente é mais um que já entrou na fila do divórcio? Se você está precisando de ajuda, se você está chegando a um ponto que você diz assim: olha, já não sei mais o que fazer, como lidar com os problemas que tenho enfrentado no meu casamento e quer ajuda, entre em contato conosco agora. O 3216-6162 e o 11-3573-3500 estão à sua disposição. Nós temos pessoas especializadas nesta área, a fim de ajudar você que está enfrentando uma situação difícil no seu casamento ou na sua vida amorosa. Talvez você seja uma das muitas que dizem assim: casamento não é para mim, já decidi, vou viver solteiro ou solteira. Sabe aquela coisa do pega e não se apega? Pois é, de repente essa é a sua realidade.
Mas nós estamos aqui para mostrar para você um outro lado. Se por um lado, casais de anônimos e famosos estão se divorciando, o casamento chegou ao fim, por outro lado, muitas pessoas estão aprendendo, por meio da fé inteligente, como se relacionar de uma forma saudável e feliz de verdade. Como, por exemplo, este casal que você vai acompanhar agora. Se você me perguntar qual que sempre foi o seu maior desejo, meu maior desejo desde pequena, assim, era sempre casar, constituir minha família, ter uma família, um lar que eu pudesse dar estrutura para as minhas filhas, segurança. Comecei a namorar muito cedo, eu tinha 16 anos, e eu namorei ele até os 27 anos, num relacionamento que era assim, era um rapaz que era de uma boa família, tal, mas ele não tinha, assim, objetivo nenhum de vida. Ele foi morar no interior e eu tomei coragem e terminei. Mas esse relacionamento, com isso, foram 11 anos da minha vida perdidos. E aí, depois disso, assim, ao longo dos anos, tive alguns namorados, assim, não muito longos como esse. E aí, quando eu tinha os meus 33, 34, eu conheci o meu marido, Rogério. Foi uma época difícil da minha vida, porque eu tinha terminado a faculdade, estava fazendo residência, e a residência médica é um período muito difícil, hein? A gente trabalha muito, dá muito plantão. No início, ele me viu, ele me conheceu e a gente começou a conversar e tal pela internet, e daí nós marcamos de nos conhecer. Mas no início ele estava eu acho que eu era só mais uma para ele, sabe? Para sair e tal, e eu não, eu já queria alguma coisa bem mais séria. Até o dia que ele viu que ele ia me perder, e aí ele chegou e conversou comigo, olha, não, agora vamos levar a sério, você quer namorar comigo e tal? Eu falei, agora sim. Bom, aí casamos, né? E aí logo em seguida eu já engravidei, a gente casou em julho, em setembro eu já engravidei da nossa primeira filha, Nina. Eu tinha uma postura de querer prover a nossa casa. Eu trabalhava muito, dava plantões noturnos, ela grávida, enfim. Eu compreendia aquela solidão dela, mas eu não tinha uma postura de, nos momentos, talvez, aí é uma autocrítica que eu faço, nos momentos que eu estava em casa, de ter uma postura mais carinhosa com ela. E aí, associado ao estresse do meu dia a dia, eu comecei a extrapolar a questão da racionalidade e extrapolou para o lado de ser estúpido com a minha esposa, hein? Entendeu? Em vários momentos. Eu passei acho que 9 anos, assim, desde que a gente começou a namorar e tudo assim, sendo tratada assim, que nem lixo, sabe? Aí um dia eu cheguei e falei, olha, não quero mais. O Rogério tem um primo. E ele sempre foi um modelo de pai, assim, de marido. Ele exercia isso com a esposa, com as filhas. Logo que a gente chegou, eu já vi uma diferença. Eu falei, gente, que casal maravilhoso, né? E aí no meio da viagem, com as nossas filhas, aí no meio da viagem ele falou assim, se a gente gostaria de conhecer a palestra. E aí na manhã seguinte nós fomos à palestra e aí a gente ficou encantado. Finalmente eu consegui me curar essa carência que eu tinha, né, de lá da infância, do passado, que eu sentia, né, esse carinho principalmente da imagem masculina, né, que era a imagem do meu pai. Eu recomendo que todo mundo, pelo menos dê uma chance de participar uma vez que seja, para ver a transformação que essa terapia pode fazer num relacionamento de um casal. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprenda o amor inteligente. 8. Se prepare antes de namorar.
7. Se tornarem um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprenda a se valorizar. 4. Reconquistar o amor perdido. 3. Desbancar os mitos sobre relacionamentos. 2. Saber como escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Para mais informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Tá aí Alexandra e Rogério, hoje felizes de verdade. Mas durou 9 anos o sofrimento deles. E chegou o momento que ela teve que tomar uma atitude, uma decisão. A porta do divórcio era a porta pela qual ela já estava pensando em atravessar, em passar. Afinal de contas, o Rogério não lhe dava a atenção devida. O trabalho estava sempre à frente. E talvez você se sinta assim, solitária ou solitário, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Mas olha só o que diz o texto sagrado. Por favor, produção. Deus faz que o solitário viva em família. Não é isso que você quer? Você não casou para viver em família? Você não está com essa pessoa porque você quer viver em família? Pois é. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Esses grilhões aqui é o grilhão do sofrimento amoroso, da solidão, da falta de atenção, da rejeição, das brigas, da falta de compreensão, de amor, tudo isso. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Quer dizer, os rebeldes são aqueles que, infelizmente, recusam-se a buscar ajuda naquele que pode realmente ajudar, que é Deus. Por quê? Porque Deus é o criador do casamento. Deus é o autor do casamento. Se tem alguém que pode ajudar você a resolver os problemas de relacionamento, é Deus, porque foi Ele que fez, Ele que criou. Então pense comigo. Esteja você hoje num relacionamento, seja você casada, casado, ou esteja você solteiro, solteira, de repente divorciado. Saiba, se você quer resolver de uma vez por todas o problema da solidão, você precisa buscar ajuda naquele que é o autor do casamento, que é Deus. Talvez você é uma daquelas milhões de pessoas que dizem assim, olha, para mim deu, vou viver só. Mas a solidão tem um preço muito alto, custa caro, porque dói, machuca a alma humana. O ser humano não foi feito para viver só. Isso você não pode mudar. Você pode ter animais de estimação, você pode ser uma pessoa que se ocupe com o trabalho, viagens, passeios. Você pode tentar preencher essa lacuna de muitas formas. Mas no fim do dia, quando você se deitar, você estará sozinha, sozinho. E lá estará a solidão esperando por você. Não é isso que tem acontecido? Faça algo diferente. Ainda hoje, quinta-feira, tome a decisão de buscar a Deus, aquele que tem poder para curar a sua alma, as feridas antigas, tudo aquilo que já aconteceu com você de ruim, de negativo, experiências frustrantes, coisas que você não quer nem lembrar. O Senhor Jesus pode curar o seu coração e preparar você para um novo relacionamento, um relacionamento feliz de verdade, segundo o que está escrito e prometido na palavra de Deus. Hoje é a primeira quinta-feira de setembro e você terá a oportunidade de participar da terapia do amor, recebendo de Deus uma direção. E o que você ouvir e colocar em prática, certamente você verá o resultado no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida amorosa. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. A reunião começa às 7h30 em ponto. Nas quintas-feiras, o horário é às 7h30 da noite. Entrada, estacionamento e a creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. E este trabalho acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se você está me assistindo de qualquer cidade dentro do estado de Santa Catarina ou no Brasil, acesse agora universal.org/localizar.
Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, no Templo de Salomão. Dê um passo de fé. Se o teu cônjuge não quiser vir, venha você sozinho ou sozinha. E se você fizer a sua parte, certamente Deus fará dele na sua vida. Nós vamos agora a uma chamada que fala do que vem por aí, dia 11 de outubro, a Caminhada do Amor, edição 2025. Atenção, catarinenses, para este comunicado. Está chegando o evento que promove o amor inteligente no estado. A Caminhada do Amor. Uma oportunidade para você tirar um tempo para o seu relacionamento, ajustar aqueles pontos que vão ficando para depois e promover o diálogo entre o casal. E para os casais que têm dificuldade na comunicação, o evento disponibiliza um roteiro de perguntas que irá deixar a conversa mais leve e interessante. E não pense que a Caminhada do Amor é apenas para quem está comprometido. Além dos casados, noivos e namorados, The Love Walk é voltado também para os solteiros que desejam conhecer pessoas legais e, quem sabe, dar um match de verdade. Então anote aí na sua agenda e deixe esse tempo reservado para a sua felicidade amorosa. Sábado, 11 de outubro, às 9 horas da manhã, no Parque da Luz. Caminhada do Amor 2025. Se você mora em outras regiões de Santa Catarina, procure uma Universal mais próxima e saiba onde o evento vai acontecer. Pois é, e as camisetas, né, o kit que vem com 2 camisas e também o baralho de perguntas já estão disponíveis em todos os templos da Universal. A camiseta azul para os casados e a camiseta verde para solteiros, namorados e noivos. Para mais informações, é só você procurar em uma Igreja Universal do Reino de Deus localmente ou então através do 11 3573 3500. Caminhada do Amor, edição 2025, para toda a Grande Florianópolis, realizada aqui no Parque da Luz, em Florianópolis. Você agora vai acompanhar mais um testemunho de alguém que conseguiu encontrar-se com a paz. Daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. Meu nome é Mariana Oliveira, tenho 28 anos e eu sou empresária. Com 13 anos, eu descobri que meu pai tinha traído minha mãe e eu era muito apegada a ele. E isso me abalou muito, porque ele saiu de casa com outra mulher e isso me deixou muito mal, fiquei doente, depressiva e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Aí eu comecei a me apegar com as coisas de Deus, comecei a conhecer mais de Deus, me batizei nas águas, achei que tinha recebido o Espírito Santo, fui levantada obreira e permaneci assim. Só que a dependência de amor paterno sempre teve dentro de mim. Qualquer demonstração de interesse, eu já me apegava à pessoa e achava que ele seria o homem da minha vida. E foi assim que eu namorei e noivei um rapaz. E depois de 4 anos de relacionamento, ele me traiu. Nós já estávamos preparando as coisas e eu trabalhava muito, né, para poder casar. E até que eu descobri que ele estava me traindo com a nossa madrinha de casamento. E aí foi um choque para mim. Porque aquilo que aconteceu com meu pai e com a minha mãe estava acontecendo na minha vida de novo. E aí eu vi que eu era apegada a ele e não a Deus. E aí foi meu fundo de poço. Porque tudo aquilo que eu passei antes de chegar à igreja, a depressão, a angústia, o vazio que eu tinha dentro de mim, voltou, mas voltou 2 vezes pior. Aí foi que eu comecei a emagrecer, eu perdi meu emprego e aí eu entrei na depressão de novo. Não conseguia sair para trabalhar, não conseguia me arrumar, emagreci 10 quilos, então eu fiquei raquítica, não conseguia fazer nada. E isso não só estava afetando a mim, como também a minha família, né? Porque eles estavam vendo como eu estava. E antes da traição, eu também fazia obra, né? Era obreira, e com tudo isso eu acabei que saí da obra, não tinha força nem para ir para a igreja,
E foi aí que eu comecei a me envolver com outros homens, mas fora da igreja. Porque eu queria aquela atenção masculina. Então, qualquer homem que me desse um pouquinho de atenção, eu ia atrás. Independente do lugar, da hora, eu estava indo atrás dessa pessoa porque eu queria essa atenção masculina. E, na verdade, o que eu queria não era só a atenção masculina, né? Eu queria preencher o vazio que estava dentro de mim. Mas nenhum deles conseguiu. Tinha a mágoa dele, tinha a mágoa dela. E aí eu abri a rede social e vi a foto dos dois juntos. Aí, em seguida, eu descobri que ela estava grávida. Então, assim, eu fui vendo o meu sonho sendo realizado por outra pessoa. E isso acabava comigo. Cada vez que eu via ou descobria alguma coisa, alguém vinha falar alguma coisa, isso acabava, me destruía por dentro. E eu não sabia mais como reagir, né? Porque eu estava tão mal que eu não conseguia lembrar que a única pessoa que podia tirar aquilo que estava sentindo aqui dentro era Deus. Mas eu só pensava em dar o troco. E até que um dia eu estava no banheiro chorando, porque eu sempre me trancava no banheiro para chorar, que era o único lugar que eu tinha privacidade em casa. E aí eu lembrei de tudo que eu vivi na igreja. Por mais que eu não tivesse conhecido a Deus, eu sabia que ali era meu lugar, que Deus era o único que podia preencher aquele vazio. Eu lembro que eu chorava tanto dentro do banheiro, tanto, porque eu falava assim, meu Deus, eu não quero mais ficar com esse vazio, eu não quero mais ficar com essa dor. Eu lembro que eu gritava, eu pedia, meu Deus, restitui aquilo que eu perdi, mas eu não queria o casamento, eu não queria o homem, eu queria a paz, eu queria o amor de Deus. E aí foi que Deus me falou, minha filha, o amor que você tanto procurou no seu pai, nos homens, esse amor só eu posso te dar. E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei, eu vou me levantar daqui, mas não vai ser só a Mariane física, vai ser a alma da Mariane, ela vai se levantar do chão e eu vou me erguer. Eu vou receber o teu espírito, eu vou fazer o que for. Eu vou lutar e o Senhor vai ter que me dar, porque é promessa. E aí foi que no dia seguinte eu fui para a igreja e fui com a certeza que Deus falaria comigo. E aquela reunião foi para mim. Deus falou comigo, ele falou, minha filha, eu sempre quis te dar o maná. O maná, sempre quis te dar o melhor, mas você sempre procurou o amor errado. Ele falou que o amor paterno, ele que me daria. Só que ainda não foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu ainda tinha muita coisa para vencer dentro de mim. A mágoa, o ressentimento, as lutas internas pareciam que não iam ter fim. Mas aí eu falei, né, eu tenho que começar do zero. Eu preciso me batizar nas águas. E aí eu falei com o pastor, falei, pastor, eu preciso me batizar. Voltei no dia seguinte, me batizei nas águas e comecei a pedir perdão. Aí eu fui até meu ex, pedi perdão para ele, pedi perdão para namorada dele, e eu me preparei, coloquei a melhor roupa, eu abri um jejum, eu fui bem cedinho para a igreja, e eu falei, hoje eu não saio daqui sem tua presença, o Senhor vai ter que descer, porque eu preciso desse amor, eu preciso preencher esse vazio, porque eu já estava caminhando, eu já estava bem, mas eu sabia que se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer na igreja, eu não ia permanecer, porque foi assim desde o início, eu achava que eu estava bem, aquela sensação de bem-estar vinha, e daqui a pouco eu já caía, já estava caindo de novo com outro homem. Eu falei, não pode ser assim. Eu verdadeiramente preciso receber o teu Espírito. E foi aí que eu recebi. Ele desceu e foi maravilhoso. Eu lembro que parecia que não tinha ninguém na igreja, que era só eu e o Espírito Santo. E aí eu recebi o amor paterno. Eu recebi a presença de Deus. Não tem palavras para explicar. Só quem tem o Espírito Santo sabe o que é ter Deus, que é tão grande, e eu que sou tão pequena, e Ele dentro de mim. O amor que eu tanto buscava, o amor paterno, o amor de outros homens, Deus me deu. Ele me deu o amor dele, o amor paterno, o amor conjugal, Ele me deu tudo. Ele foi meu noivo, Ele foi meu pai, Ele foi meu esposo, Ele foi tudo. Foi maravilhoso. E aí tudo foi mudando, né? Depois daquele dia, outra Mariane. Já não me importava mais se eu estava na igreja, que todo mundo ia me ver, a ex-obreira, que se eu ia ver alguém. Eu só queria servir. Então eu comecei do zero. Comecei na Força Jovem. Falei, vou evangelizar sim, vou ganhar almas. E eu vou usar o meu testemunho para ajudar outras pessoas. E fui caminhando. Até que, num certo dia, eu conheci meu esposo, que foi na Força Jovem também. E eu, de primeira, falei, não quero, né? Aí Deus falou, minha filha, esse é o homem que eu preparei para você.
E as coisas foi caminhando assim, diferente, sabe? Foi tudo certinho, foi namoro, foi noivado, foi tudo maravilhoso. Parecia que Deus tinha preparado um presente e me entregado. Toma, esse é o homem que eu trouxe para você. E aí a gente casou. E aí foi a segunda maior alegria que eu tive após o Espírito Santo. Foi meu casamento. Um homem abençoado. O Espírito Santo, ele é tudo para mim, né? Ele é a minha maior alegria, ele é a minha força, ele é aquele que me conforta, que me consola. Quando tem alguma situação, eu não preciso mais procurar uma amiga, um amigo, não. Eu procuro a Deus. Eu falo, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo é a minha base. Se não fosse ele, eu não seria nada. Se tem uma coisa que cada vez mais parece distante do ser humano, é a paz. Mas também olha o estado que o mundo está, você diz. Tem música, bebida, drogas, tiros. Novos ataques aumentaram. Uma grave crise nas contas públicas. De fato, não vivemos dias fáceis. Mas ainda assim, a paz existe. E não é a paz de um lugar isolado ou do som da natureza. Não. A verdadeira paz existe. E quem a criou quer estabelecê-la, sabe onde? Bem aí, dentro de você. E sabe o que te separa de encontrá-la? Apenas uma decisão. Domingo, 7 de setembro. O dia do encontro com a paz. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em qualquer igreja universal no Brasil ou no mundo. Saiba mais próxima de você pelo localizador universal.org/localizar. Aquele dia que a Mariane se preparou foi o dia que ela teve o encontro com a paz. E você também pode ter esse dia. Neste domingo, 7 de setembro, prepare-se. Esteja conosco às 9h30 da manhã na concentração de fé e milagres. Será o dia do encontro com a paz. Você terá esse encontro. Esse vazio, essa angústia, essa tristeza, essa situação de solidão vai acabar, porque o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, vai habitar, vai preencher todos os espaços vazios da sua alma. E nunca mais você vai se sentir sem paz. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas que, como a Mariane, não têm tido paz e têm buscado preencher o vazio de suas almas em coisas e pessoas, assim como ela tentou com relacionamentos, vários relacionamentos, e não pôde encontrar essa paz. Mas que nesse domingo, o dia do encontro com a paz, essa pessoa possa estar em tua casa, em tua presença, e ter um encontro real e verdadeiro com a paz. Também te peço que consagre a água viva, pois a gota do milagre será colocada na garrafinha com água que essa pessoa vai trazer para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. E lembra-te, meu Deus, eu te peço, daqueles que estarão conosco hoje na terapia do amor, buscando do Senhor a direção para a felicidade na vida a dois. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.